Ó, amado, mergulha na riqueza desta parábola, o epílogo do Sermão da Montanha, pois ela desvenda a verdade inescapável. Viver um evangelho superficial, destituído de raízes profundas, é uma jornada fadada à futilidade. Compreende que o cerne do discipulado repousa na fundamentação sólida, na construção cuidadosa sobre os alicerces imutáveis da fé. Esta narrativa não apenas adverte contra uma fé efêmera, mas clama por uma imersão profunda nos princípios que sustentam a jornada espiritual, desafiando-nos a transcender a superfície e alcançar as profundezas transformadoras do Evangelho. Adentremos nas nuances da parábola dos construtores, registrada por Mateus e Lucas. Eu utilizava parábolas para transmitir verdades celestiais de forma breve e memorável. Aqui, a centralidade reside na indispensabilidade da obediência no discipulado, pois ouvir sem praticar conduz à ruína espiritual. Adentremos, portanto, nos intricados matizes da parábola dos construtores, um relato que Mateus e Lucas nos legaram para nossa reflexão. Neste momento de profunda introspecção, conectamo-nos com o método sublime que eu empregava e as parábolas, breves e memoráveis, como cápsulas de sabedoria celestial. Na essência desta narrativa, deparamo-nos com a imperativa necessidade da obediência no caminho do discipulado. Não é apenas ouvir as palavras do Mestre, mas é vital traduzi-las em prática, pois a mera audição desprovida de ação trilha o caminho que, inexoravelmente, conduz à ruína espiritual. Aqui, sob a luz das palavras proferidas, desvela-se a tessitura do comprometimento, instigando-nos a entrelaçar os ensinamentos celestiais na tapeçaria de nossas vidas, pois é na prática que o discipulado floresce e alicerça-se nas fundações inabaláveis da verdade divina. As casas sobre rocha e areia não se distinguem na aparência externa, mas no fundamento. Os escribas e fariseus aparentavam retidão, mas o verdadeiro fundamento é o relacionamento genuíno comigo. A casa na rocha enfrentará o juízo de Deus, enquanto a na areia, não. Observemos com atenção as construções sobre rocha e areia, duas realidades que, à primeira vista, podem parecer idênticas em sua aparência externa, mas cuja distinção vital reside no fundamento subjacente. Os escribas e fariseus, figuras que externamente emanavam retidão e devoção, personificam aqueles cujas vidas aparentemente sólidas revelam-se frágeis quando analisadas à luz do verdadeiro critério. Aqui, desvenda-se a verdade essencial. O fundamento autêntico repousa no relacionamento profundo e genuíno comigo. A casa edificada sobre a rocha, em sua solidez, enfrenta o juízo divino com confiança, pois é construída sobre alicerces que transcendem a efemeridade terrena. Em contrapartida, a edificação sobre a areia, mesmo que aparentemente robusta, desmorona diante do teste divino, revelando que a aparência não subsiste quando desprovida de um alicerce verdadeiro e sólido. Essa distinção é sutil, mas sua importância ressoa nas dimensões eternas do discipulado. Na cultura atual, onde cada um expressa sua visão sobre o bem e o mal, Deus nos presenteou com sua santa palavra através de mim. Ouvir não é suficiente, é crucial praticar. A parábola ilustra um homem sábio que, ao construir sobre rocha firme, mantém sua estrutura inabalável diante das tempestades. Imersos na complexidade da cultura contemporânea, onde cada indivíduo ergue sua própria visão sobre o que é certo e errado, surge a divina dádiva de Deus em forma da Santa Palavra, entregue por intermédio de mim. Neste contexto, a parábola não apenas se revela como uma narrativa atemporal, mas como um chamado incisivo à ação. O mero ato de ouvir torna-se insuficiente, o imperativo é a prática. A ilustração do homem sábio, que ergue sua morada sobre a rocha firme, transcende a simplicidade do discurso para se tornar uma metáfora robusta para a vida espiritual. Construir sobre a rocha não é apenas uma escolha sensata, mas um compromisso ativo de solidificar os princípios do Evangelho na estrutura íntima da existência. Essa figura sábia não apenas escuta, mas responde com ação diligente, resultando em uma vida inabalável, resistente às intempéries que inevitavelmente assolam a jornada terrena. Assim, a parábola não é apenas uma narrativa, mas um convite penetrante à transformação, desafiando-nos a não apenas ouvir as palavras celestiais, mas a construir sobre elas a fundação robusta de uma fé vivida e ativa.
A dualidade entre rocha e areia, apresentada por mim, destaca os fundamentos de nossas vidas. Construir sobre a rocha é edificar sobre os princípios divinos, enquanto a areia simboliza uma vida guiada pela razão e alheia aos preceitos de Deus. A dualidade poética e filosófica que eu apresento, personificada na escolha entre rocha e areia, transcende a narrativa específica para se tornar uma alegoria profunda que ressoa nos fundamentos de toda a existência. Aqui, na interseção entre a Sagrada Escritura, os meus ensinamentos e as epístolas apostólicas, vislumbramos uma verdade universal. Construir sobre a rocha é erguer edificações sólidas sobre os princípios imutáveis e divinos, delineados nos Salmos e reforçados por mim e Paulo. Este é o chamado à edificação sobre alicerces eternos, onde a rocha não apenas simboliza eu, mas os próprios princípios e preceitos que eu personifico. Em contrapartida, a areia emerge como símbolo de uma vida regida pela razão humana, uma construção efêmera que se desfaz diante dos ventos da temporalidade, alheia aos preceitos divinos. Assim, a dualidade rocha-areia transcende a parábola específica, tornando-se um convite profundo à reflexão sobre os fundamentos que sustentam nossa jornada, um convite a discernir entre a solidez eterna da rocha e a fugacidade da areia na construção de nossas vidas. Que este entendimento permeie tua existência, pois a tempestade atinge a todos, mas o alicerce sólido em mim sustenta a casa sobre a rocha. Jamais esqueça. Uma vida cristã apenas externa é como construir sobre a areia ou na tempestade, revela-se o fundamento. Nada adianta viver um evangelho sem raízes profundas. Que este entendimento, qual semente fértil, penetre os alicerces de tua existência, permeando cada fibra da jornada espiritual, pois a tempestade, indiferente às preferências e caminhos individuais, é uma certeza que paira sobre todos. Contudo, em meio às ráfagas e tumultos da vida, o alicerce sólido em mim emerge como a âncora inabalável, sustentando a casa sobre a rocha. Este é o lembrete inegociável, uma verdade que ressoa como um eco eterno. Uma vida cristã meramente externa é como uma construção efêmera sobre a areia, exposta à erosão da adversidade. Na tempestade, é o fundamento que se revela, testemunhando a solidez ou fragilidade da construção espiritual. Assim, jamais se ouvide deste princípio fundamental. Nada adianta viver um evangelho desprovido de raízes profundas, pois é nas raízes que se encontra a resiliência para enfrentar os temporais da vida, e é na profundidade do discipulado que se edifica uma jornada cristã capaz de resistir às intempéries e permanecer de pé, como a casa sobre a rocha, firme e inabalável.